A graça e a paz. Este é o canal Ildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Oração, a chave do avivamento. Paul Yosho. Introdução. No momento em que escrevo esse livro, minha igreja está crescendo a um ritmo de 12 mil convertidos por mês. Essas novas pessoas que estão sendo salvas estão deixando o budismo, o secularismo e uma fé cristã apenas nominal. Ninguém pode negar que esse índice de crescimento da igreja sem precedentes em sua história deve ser ao avivamento que a hora varre a Coreia. Agora, em 1983, o rol de membros da nossa igreja já aproxima-se de 400 mil, com o ritmo de crescimento que estamos experimentando. Até o final de 1984, teremos ultrapassado 500 mil membros ativos. Como é que uma igreja pode crescer tanto? Será que este avivamento pode ocorrer em outros países? Creio firmemente que pode haver avivamento em qualquer lugar, desde que as pessoas se entreguem à oração. E é exatamente por isso que escrevo esse livro, porque creio no avivamento e na renovação espiritual. A história tem mostrado que o segredo de todos os avivamentos que ocorreram na igreja através dos tempos é a oração. Antes mesmo do nascimento da igreja, que ocorreu no dia de Pentecostes, Lucas escrevia: "E os discípulos estavam sempre no templo louvando a Deus." Lucas 24:54. E ele mesmo explicita mais o que os discípulos estavam fazendo. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos, capítulo 1, verso 14. Assim, a igreja nasceu quando estavam concentradas em oração, e o Espírito desceu sobre eles. A era missionária da igreja iniciou-se quando o Espírito Santo revelou à liderança dela, reunida em Antioquia, que deveriam enviar a Barnabé e a Saulo. Mas ele só fez isso depois que o grupo já estava em oração e jejum havia algum tempo. Martinho Lutero não estava satisfeito com a religiosidade de seu tempo. Sentia uma profunda necessidade de maior espiritualidade, e isso o levou a passar mais tempo em oração quando era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Certo dia, no final de 1512, ele se trancou numa sala da torre do Mosteiro Negro e ficou a orar sobre as verdades que estava descobrindo na Bíblia. E foi após este período de oração e estudo bíblico que surgiu a Reforma. E esse movimento recuperou para nós a verdade bíblica da justificação pela fé. O homem não podia mais realizar obras para se salvar. A salvação era um dom de Deus mediante a fé. Depois que o fogo do avivamento que varreu toda a Europa começou a extinguir-se, surgiu o iluminismo. E assim que esse novo movimento teve início nas esferas das artes, atingindo todos os setores da sociedade europeia. Houve também um ressurgimento do conceito pagão acerca do valor supremo do homem. A razão passou a ser o padrão de afeição da verdade, da realidade, e a fé pareceu perder sua importância. Precisava-se de uma nova operação do Espírito Santo. John Wesley, filho de um pastor anglicano da cidade de Ypres, Inglaterra, sentia-se bastante insatisfeito com a condição espiritual da igreja da Inglaterra. Comovia-se profundamente com a grande miséria dos poderes que havia ocorrido para as grandes cidades, e ali viviam em condições deploráveis. Na noite de 24 de maio de 1738, às 8:45, John Wesley teve uma genuína experiência de conversão, quando ouvia a leitura do comentário de Lutero sobre a Epístola aos Romanos. Naquele momento, ele nasceu de novo. Depois disso, começou um período de oração e jejum junto com seu irmão Charles Wedding e com George Whitefield. Mas a Igreja da Inglaterra fechou suas portas para ele, e então passaram a pregar para as multidões, não apenas na Grã-Bretanha, mas também na América. Milhares e milhares de pessoas
ocorriam para ouvir a pregação deles, uma ungida pregação da palavra de Deus. Isto deu como resultado o avivamento metodista, que alcançou o mundo todo. Mas no século XIX, a Igreja Protestante outra vez se desviou do curso traçado pelos primeiros reformadores e mergulhou na onda da alta crítica. E as consequências foram que o povo começou a abandonar as igrejas tradicionais, mas não para se transferirem para outras igrejas. Não, eles simplesmente ficavam em casa. No final do século, Deus chamou evangelistas como Charles Finney, D.L. Moody, R.A. Torrey. Esses homens pregaram com grande unção do Espírito Santo, estimulados por períodos de constante oração e jejum. Quando o século XX iniciou, a atmosfera espiritual estava novamente em ascensão e o Espírito Santo desceu de novo, dessa vez em Los Angeles, em 1905. Alguns crentes das igrejas metodistas, Rollins, estavam jejuando e orando e o Espírito Santo veio sobre eles, como havia acontecido no 2º capítulo do livro de Atos. E os que ali estavam reunidos receberam do Espírito o dom de línguas. Este avivamento, que mais tarde recebeu o nome de pentecostalismo, espalhou-se pelo mundo todo. Agora, estamos no final do século XX. Muitos crentes pentecostais ou carismáticos, pessoas que são membros de igrejas tradicionais, mas que exercitam o dom de línguas, estão percebendo que o mesmo secularismo penetrou em muitas das igrejas. O que a igreja precisa hoje é de um novo derramamento do Espírito Santo, o que poderá ocasionar um avivamento que, por sua vez, poderá salvar o mundo de uma destruição e extermínio total. A resposta é um novo apelo à oração. Em nenhum outro momento da história do mundo moderno houve a expansão da influência satânica como se observa hoje. O abismo do inferno está vomitando sobre a terra toda a sua imundície. Assassinatos, estupros, pornografia, desordem e etc. Assim como a pregação dos irmãos Wesley salvou a Inglaterra de mergulhar numa revolução como a que a França experimentou no século XVIII, assim também o novo avivamento poderá trazer as mudanças sociais e políticas de que o mundo precisa para evitar a destruição e a calamidade universal. Por isso, este livro é muito importante para você, leitor, e para todos aqueles a quem você possa influenciar. Já que começou a lê-lo, suponha que está interessado em oração. Estou certo de que a razão por que o Espírito Santo o levou a ler este livro é que você já sabe que precisa orar. Meu objetivo aqui é narrar algumas experiências de minha vida pessoal e de meu ministério para que você se sinta motivado a orar. Gostaria de mostrar também por que devemos orar, como e quando orar. Para entendermos isso, precisamos conhecer os diversos tipos de oração existentes. Qual é a relação entre a oração e jejum? É importante orar em língua estranha. Essas e muitas outras questões são debatidas neste livro. Acredito sinceramente que depois de ler o livro ninguém poderá ser o mesmo de antes. Suas orações terão mais poder. Haverá uma mudança visível em sua vida. Seu ministério cristão será bem mais eficiente. Baseio-me numa premissa muito simples. Essa premissa é a seguinte: Deus não tem predileção por nenhum dos seus filhos. Uma coisa que foi bênção para mim também poderá ser para você. Um fato que deu poder à vida de homens como Lutero, Wesley, Finney e Moody também pode dar poder à sua. Quer seja você um pastor ordenado ou uma dona de casa. No que diz respeito à oração, nosso nível cultural e nossa posição na vida não fazem a menor diferença. Se Deus operou através de homens e mulheres no passado, pode operar hoje por seu intermédio. Uma das grandes mentiras de Satanás é a de que não temos tempo para orar. Entretanto, todos nós temos muito tempo para comer, dormir e respirar. Quando compreendemos que a oração é tão importante quanto dormir e comer e respirar, ficaremos admirados ao constatar quanto tempo dispomos para a oração. Ao ler este livro, por favor, procure orar acerca de cada um dos seus capítulos. Os fatos que estão contidos nas páginas que se seguem não são mera informação, são mais que isso.
Também procurei não apresentar simples fórmulas. O que tento transmitir está calcado em 27 anos de experiência de oração vitoriosa, já que tenho visto a oração obter resultados definidos e específicos. Também tenho total e completa confiança no Espírito Santo, que foi quem levou você a pegar este livro. Por isso, peço que continue a ler em espírito de oração. Prefácio. A prática da oração. O cristianismo chegou à Coreia de uma forma bem significativa. Pela providência de Deus, não veio como uma força imperialista, mas por intermédio de 2 missionários americanos, pessoas profundamente espirituais. Muitas vezes, parece que o início de um movimento influencia bastante o futuro desenvolvimento dele. Foi o que sucedeu com a introdução do Evangelho nesse país. Em 1882, foi assinado um acordo entre Coreia e os Estados Unidos, que significou a abertura de novas portas para o trabalho missionário, por onde as igrejas dos Estados Unidos desejavam muito penetrar. Em 1884, a Junta Presbiteriana do Norte transferiu seu missionário Dr. H. N. Allen, que estava na China, para a Coreia. No ano seguinte, foram apontados os 2 primeiros missionários para este país, e o reverendo Horace G. Underwood, presbiteriano, e o reverendo H. G. Aplenzler, metodista. Esses 2 homens tiveram um importante impacto sobre o futuro desenvolvimento do cristianismo na Coreia do Sul. Desde o início, as igrejas coreanas foram eminentemente nacionais, já que eram dirigidas, sustentadas e desenvolvidas por pastores do país. Ao descrever o sucesso desse método, o Dr. Underwood escreveu o seguinte: desde o início do trabalho, Deus, em sua providência, nos orientou para que adotássemos métodos que têm sido considerados singulares por algumas pessoas, mas, na verdade, são métodos que têm sido adotados por inúmeros missionários em diversas partes do mundo. A única característica peculiar aqui é que tem sido seguido por quase todos os missionários. Um dos aspectos mais importantes da igreja coreana no início foi que os membros se reuniram para orar todos os dias, pela manhã. Em 1906, irrompeu um avivamento. Aqueles crentes se reuniram na igreja presbiteriana de Pyongyang, que hoje é a capital da Coreia do Norte. Quando oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles e puseram confessar seus pecados. Pessoas se convertiam em toda parte. Quando iniciei meu ministério pastoral, em 1958, fui trabalhar em Doijodong, um lugarejo pobre nas extremidades de Seul. Armei ali uma barraca velha que fora do exército dos Estados Unidos e me pus a pregar. Lembro-me muito bem de que morava na própria barraca e passava as noites em oração. Nas frias noites de inverno, eu me cobria com diversos cobertores e ficava a orar durante muitas horas deitado perto do púlpito. Pouco depois, outros membros de nossa pequena igreja passaram a orar comigo. Em pouco tempo, já havia mais de 50 pessoas passando a noite toda em oração. Foi assim que iniciei o meu ministério, e foi nessa fase de formação espiritual que aprendi o que era o ministério de intercessão. Embora eu vá abordar aqui essa faceta especial da oração, é importante compreendermos que nossa intercessão deve ser, em primeiro lugar, em favor do povo de Deus, em seguida, por nossa nação e, por último, por nós mesmos. Aprendemos não apenas a orar, mas também a viver em oração. Jesus ordenou que orássemos sem cessar, mas é impossível para quem não está interessado em avivamento. Quem tem o coração, aqueles anseios de que almas sejam salvas e de que sua prática se converta a Deus, deve ter a oração como imperativo. Nossa reunião de oração tem início às 5 horas da manhã, e isso não se dá apenas na nossa igreja, mas na maioria das igrejas coreanas. Geralmente oramos 1 ou 2 horas, e só depois deste período de oração é que começamos as tarefas da nossa vida diária. Aprendemos também a nos deitar cedo. Às sextas-feiras, passamos noite toda em oração. Muitos
do que nos visitam ficam surpresos ao verem a igreja lotada para essas reuniões noturnas. No domingo, temos um momento de oração antes de cada um dos nossos 7 cultos. Fico bastante chocado quando visito igrejas que promovem reuniões de cunhos sociais antes do culto de domingo. Quando cada crente vem para a igreja já com uma atitude de oração e se põe a orar silenciosamente antes do culto, os resultados são bem mais positivos. É por isso que temos a santa poderosa presença de Deus em nossas reuniões. E antes mesmo que eu me levante para pregar, os pecadores são convertidos de pecado pelo Espírito Santo. E o espírito de oração que existe em nosso meio mantém o coração dos crentes abertos para as verdades da palavra de Deus. Os crentes fazem reuniões de oração durante os cultos do domingo, e o rumor das orações de milhares de crentes coreanos me lembra o fragor trovejante de uma grandiosa cachoeira. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Apocalipse 14:2. Pastores que nos visitam e pregam em nosso púlpito ficam admirados com o poder do Espírito Santo que sentem em nossos cultos. Certo pastor americano disse-me: Dr. Cho, Deus está neste lugar. Estou sentindo sua presença. E com lágrimas a lhe escorrer pelo rosto, afirmou que nunca tinha experimentado a presença do Espírito Santo em tamanha intensidade. Originalmente, o nosso monte de oração fora comprado para ser o cemitério da igreja. Entretanto, na época da construção de nosso templo atual, na ilha Iodô, estávamos passando por grandes provações e alguns crentes começaram a ir até lá para jejuar e orar. Hoje, esse local é uma cidade de oração, com um imenso auditório, com capacidade para 10.000 pessoas. Além dele, existem outras capelas para oração. Na encosta do monte, temos grutas de oração. São cavernas que cavamos diretamente na montanha, onde podemos ter total privacidade em oração. Eu tenho minha própria gruta, aonde vou frequentemente. Muitos dos problemas que enfrentamos na nossa igreja foram solucionados naquele cantinho de oração, no Monte da Oração. Houve uma ocasião em que havia cerca de 20.000 pessoas jejuando e orando no Monte da Oração, mas normalmente são 3.000 pessoas nos dias de semana e 10.000 nos finais de semana. Por que tantas pessoas vão ao Monte de Oração para jejuar e orar? Será que nossos crentes não têm coisa melhor para fazer? Minha resposta para essa pergunta é simplesmente e direta. Se você ou um membro da sua família estivesse com câncer e soubesse que há cura, não faria o que fosse necessário para obter a cura? Pois há inúmeras pessoas sofrendo dos cânceres físicos e espirituais. Descobrimos que as riquezas materiais não nos proporcionam a felicidade e a satisfação que pensávamos que teríamos. A solução para os problemas físicos e espirituais é a cura. Já percebemos que as nossas necessidades pessoais são resolvidas em uma cidade totalmente dedicada à oração e ao jejum. É por isso que tantas pessoas vêm aqui. As raízes espirituais dos crentes coreanos estão ligadas aos Estados Unidos. Nós também somos um povo muito leal. Reconhecemos que os Estados Unidos nos salvaram da grande opressão japonesa e nos salvaram de uma invasão comunista ao norte. E, portanto, milhares de crentes coreanos vão ao monte de oração para orar por milhares de pedidos que nos vêm procedentes dos nossos escritórios em Nova York. Muitas pessoas assistem os nossos programas de televisão nos Estados Unidos e em outros lugares e escrevem para nossa sucursal em Nova York. Nosso pessoal ali envia esses pedidos de oração para nós. Eu, pessoalmente, oro pelo maior número de pedidos possível, geralmente pelos mais graves. Depois, assim que são liberados de minha mesa, são levados para a plataforma do templo e colocados num lugar especial junto ao púlpito. E então, no domingo, mais de 300.000 pessoas oram por estes pedidos. Eles são traduzidos em coreano e levados para o monte de oração. Cada um dos pedidos é entregue aos nossos experientes guerreiros da oração, que oram e jejuam até receberem o testemunho do Espírito Santo de que o pedido foi atendido.
Recebi uma carta de uma senhora do Texas que dizia o seguinte: "O senhor não sabe o quanto me ajudou. É maravilhoso poder apoiar-me na fé que Deus lhe deu. Sempre escrevo meus pedidos de oração com lágrimas de emoção pelo peso que Deus colocou em seu coração em favor da América. Por favor, continue a orar por nós." Outra pessoa escreveu-nos a respeito do momento exato em que estávamos orando por ela. A cura se deu na hora em que meu companheiro de oração da Coreia chegou ao trono de Deus em meu favor. Os testemunhos são muitos e não seria possível mencioná-los todos neste capítulo, mas a verdadeira extensão das bênçãos obtidas com as orações intercessórias do Monte da Oração só será conhecida na eternidade. Não é muito fácil falar da minha prática devocional pessoal. Geralmente, isso fica entre eu e o Senhor. Mas o objetivo de estimular o leitor à oração, mencionarei alguma coisa sobre minha comunhão com Deus e minhas orações. Em geral, acordo entre 4:30 e 5 horas da manhã. Antes, eu me levantava mais cedo quando dirigia nossas reuniões de oração matutinas. Começo o meu momento devocional louvando e agradecendo a Deus pela grande bênção que Ele significa para mim. Também o louvo por tudo que tem feito por minha família. Tenho tantas coisas para agradecer-lhe que esse momento de louvor é bastante longo. Depois, ponho-me a interceder. Oro pelo nosso presidente e outras autoridades do governo. Oro pela nação para que o anjo do Senhor proteja o nosso país das forças satânicas. Desejam destruí-lo. Lembro-me também dos meus colegas na obra do Senhor. Oro também pelos nossos diversos programas missionários, principalmente os do Japão e Estados Unidos. Em seguida, apresento a Deus em oração minha esposa e 3 filhos. E antes mesmo que me dê conta, já se passou muito tempo de minha hora de oração. Na maioria das vezes, não sei quais são as necessidades de cada pessoa por quem oro. Por isso, tenho que confiar em que o Espírito Santo me oriente. É por isso que passo grande parte do tempo orando em língua espiritual. O Espírito Santo conhece a mente de Deus e sabe discernir a vontade dele para cada indivíduo e situação. Portanto, quando oro no Espírito, posso ter certeza de que estou orando exatamente em harmonia com a vontade dele. Antes que eu o perceba, já se esgotou a hora. Depois de orar, sinto-me capaz de enfrentar os desafios e oportunidades que o dia me apresentará. Sendo pastor de uma igreja de quase 500 mil membros em 1983 e tendo um amplo ministério internacional, não seria capaz de fazer tudo o que tenho de realizar se não passasse no mínimo 1 hora em oração todas as manhãs. Se eu simplesmente me levantasse e já começasse as atividades diárias sem dedicar à oração, o tempo que dedico só poderia depender de meus recursos pessoais. Entretanto, depois de passar algum tempo em oração, posso confiar nos ilimitados recursos que Deus dispõe. Geralmente, tenho muitos problemas para resolver no decorrer do dia e sempre oro antes de fazer ou dizer qualquer coisa. Essa é a diferença entre agir e reagir. Estudando a vida de Cristo, observo que ele sempre agia e nunca reagia. Reagir implica em permitir que as pessoas e situações e circunstâncias ganhem o controle de tudo. Agir implica em estar no controle da situação. Até mesmo quando Cristo estava sendo julgado perante Pilatos, o governador romano, era ele quem estava no controle das circunstâncias. O que faço para não reagir às situações é procurar descobrir qual é a intenção de Deus para cada situação que se me apresenta. Vivendo constantemente em oração, sei que tenho a mente de Cristo. Assim, quando tomo uma decisão, sei que ela é da vontade de Deus e fico firme na certeza de que estou agindo como Deus agiria. Na parte da tarde, fico a sós com meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passo algum tempo em comunhão com Ele. Parece-me que, ultimamente, Ele me tem afastado um pouco das atividades. Ele quer passar mais tempo a sós comigo. Sei que, se atender ao desejo dele, ele me dará tempo suficiente para atender às minhas responsabilidades. Como pastor da maior igreja do mundo, às vezes ouço-o chamar-me no meio das atividades do dia e tenho que atender.
Nunca sei quando vou ser afastado momentaneamente do trabalho entre o seu povo para me dedicar somente a ele. Entretanto, sei o que tem a primazia para mim. A dedicação a ele vem antes do meu trabalho para o seu povo. Antes de subir ao púlpito para pregar, tenho que passar pelo menos 2 horas em oração. Quando vou pregar no Japão, como faço todos os meses, tenho que passar pelo menos 3 a 5 horas em oração, como sempre prego em japonês. Sinto com muita nitidez a grande oposição espiritual que tem impedido essa nação de experimentar um avivamento. Talvez muitos não saibam disso, mas nunca houve um avivamento no Japão. Numa população de 120 milhões, existem apenas algumas centenas de milhares de crentes no país. Portanto, tenho que passar esse tempo em oração, para conseguir impedir a ação das forças espirituais do mal e preparar meu coração para o ministério da palavra. Com uma comunhão tão intensa, não disponho de tempo para dedicar à convivência com outros crentes, como certamente gostaria de fazê-lo. Entretanto, tenho que atender ao meu chamado como servo de Cristo e para exercer meu ministério com eficiência, tenho que dedicar minha vida à oração. Quando prego nos Estados Unidos, não sinto a mesma oposição espiritual maligna que encontro no Japão. Assim sendo, posso dedicar a oração apenas 2 horas antes de pregar. Na Europa, passo apenas 2 ou 3 horas em oração e meditação. Os pastores e evangelistas estão sempre me perguntando: o que podemos fazer para obter em suas igrejas o mesmo crescimento que estamos acostumados a ter na Coreia? Contudo, logo após os cultos, eles saem para jantar fora e passam muitas horas na companhia de outras pessoas. Pela manhã, estão por demais cansados para orar. Há muitos anos já que observo isso em diversas partes do mundo, então resolvi escrever este livro. Espero que aqueles que amam a Deus passem a levar a sério a ideia de um avivamento para que acertem com seriedade sua prática na oração. Em nossa igreja, a Igreja do Evangelho Pleno de Oyeon, em Seul, instruímos os novos convertidos a respeito da oração. Contudo, se eu não orasse, eles não orariam também, já que a maioria de nossos convertidos chega ao conhecimento de Cristo através dos 20 mil grupos familiares ou grupos de célula. Ali mesmo, recebem ensinamentos com relação à suprema importância da oração. Alguns anos atrás, cheguei à conclusão de que não poderíamos encarar o avivamento que ora experimentamos em grande seriedade. Tendo estudado a história da igreja, eu aprendera que um avivamento não somente é iniciado pela oração, mas também é mantido em constância nela. Nos avivamentos que os crentes ocidentais experimentaram, depois de alguns anos as pessoas começaram a encarar aquela bênção como uma coisa normal, corriqueira. O que acontece é que se esquece do próprio fator que deu origem ao avivamento, a oração. Assim que interrompem a oração ardorosa e contínua, o despertamento perde seu ímpeto e só resta o impulso do passado. O que quero dizer quando falo em ímpeto e impulso num avivamento? Um automóvel é um exemplo perfeito da operação desses dois princípios. O ímpeto é a força gerada no carro quando pressionamos o acelerador. Quando essa força, o carro permanece em movimento. Contudo, quando retiramos o pé do acelerador, o ímpeto ou a força deixa de operar, mas o veículo continua em movimento. O que faz o automóvel rodar sem a força? Esse movimento do carro é provocado pelo impulso. O movimento ocasionado ao veículo pelo impulso é diferente do que é provocado pelo ímpeto. O impulso do carro não mantém o movimento assim. Eventualmente, o carro irá parar. Quando o Espírito Santo opera um avivamento em resposta à oração, é preciso que o ímpeto do despertamento seja mantido para que ele continue. Se a oração for negligenciada, o avivamento deixará de ter o ímpeto e será conduzida apenas pelo impulso. Por fim, aquela visitação especial de Deus terminará, continuando apenas com um monumento ao passado.
Em nossa igreja, estamos totalmente comprometidos com a busca do avivamento e crescimento da igreja até a segunda vinda de Jesus Cristo. Em 1982, ganhamos para o Senhor 110 mil pessoas. Desses, só conseguimos absorver em nosso meio cerca de 60 mil. Assim sendo, demos às outras igrejas evangélicas um total de 50 mil novos membros. Em 1983, tivemos um total de 120 mil novos convertidos. Por que tantas pessoas são salvas numa só igreja? É que já percebemos a importância de se cultivar e manter uma vida de oração. Se pararmos de orar, o avivamento desvanecerá. Se continuarmos a orar, acredito que toda a Coreia pode ser salva. Estou firmemente convencido de que esse mesmo tipo de avivamento pode ocorrer em sua igreja, leitor. Não existe campo difícil demais para que o Espírito Santo não haja. Não há igreja que esteja totalmente morta. Não existe países fechados para o Evangelho. O segredo de tudo é a oração. Concluímos aqui a leitura da introdução e do prefácio desse livro maravilhoso de Paul Yong-cho, O Avivamento através da oração. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações, sobretudo os outros capítulos deste livro. Que Deus te abençoe e que possamos ser firmes e perseverantes numa vida de oração.